Beleza, agora sim, tudo certinho aqui nessa quinta-feira, hoje dia 18 de junho de 2020, o nosso Prosa de Boleiro, o nosso conteúdo, trazendo sempre um profissional da crônica esportiva, um ex-atleta, e hoje nós estamos trazendo um dos mais renomados jornalistas do nosso estado de Minas Gerais, do Brasil, um profissional que teve a oportunidade e o privilégio de cobrir diversas competições nacionais e internacionais e conhece o esporte, não só o futebol, mas o esporte de uma maneira em geral, na íntegra. Antônio Carlos Melani Neves, nascido em Belo Horizonte em 25 de maio de 1949, tá novinho Melani, né? Bacana, apaixonado por futebol, passou grande parte de sua carreira cobrindo o dia a dia do setor. Iniciou a sua carreira em 1968 como repórter do Cadernode Esportes do jornal Diário da Tarde. Em 1975 foi transferido para o jornal Estado de Minas, também do Grupo Diários Associados, onde permaneceu na função de repórter, cobrindo mais os esportes especializados, né? E é um profissional no qual nós temos a honra de trazer aqui no nosso humilde Prosa de Boleiro. Bom dia, Melani, muito obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, Ronan Oliveira, bom dia a todos os ouvintes de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. A oportunidade, a honra é minha de estar aqui, poder passar um pouquinho do que eu aprendi dentro do jornalismo, dentro da comunicação, no contato com as pessoas, com os jogadores, com os atletas, com os pilotos, com os nadadores, com os judocas, com enxadrezistas, com tudo que eu tive a oportunidade e um privilégio que foi dado por Deus, eu conviver com todos esses segmentos do esporte. Muito feliz em poder falar com você, participar viu, Ronan? Finalmente, depois dos transtornos aqui da comunicação, estamos tendo o privilégio de falar para você e para todos ouvintes e também telespectadores. É verdade, em alto e bom som, te ouvindo muito bem. E vamos que vamos, Melani. Há quanto tempo já você milita no jornalismo, não só esportivo, de uma maneira em geral? Há quanto tempo você está no jornalismo? Ronan, a sua apresentação foi precisa, exatamente aquilo. Aquele é meu perfil. Eu comecei no Diário da Tarde fazendo a cobertura do campeonato juvenil, na época era um campeonato que dava gosto de acompanhar. Lembro que a primeira cobertura foi o jogo Atlético e Siderúrgica, lá em Sabará, campeonato juvenil, algumas estrelas estavam em campo. Fiquei no Diário da Tarde até 1975, passei depois para o Estado de Minas, editoria de esportes, mas lá no Estado de Minas eu tive o privilégio de rodar outras editorias. Eu trabalhei na política, trabalhei nas gerais, eu tive uma experiência muito boa na cobertura jornalística. E encerrei lá no Estado de Minas, dentro do lado do esporte, fazendo a cobertura de Fórmula 1, depois passei pelo Cruzeiro, pelo Atlético, pelo América, cobri seleção brasileira, cobri Fórmula 1, no esporte, graças a Deus, eu tive o privilégio de cobrir tudo. Hoje eu já não pertenço mais à equipe do Estado de Minas, eu saí do Estado de Minas em 2014. Hoje a minha atividade como jornalista apenas é como comentarista da TV Horizonte. Com muito orgulho, um prazer, né, por você, com a experiência que eu tenho, poder passar para algumas pessoas o que eu sei, o que eu aprendi no jornalismo. Não foi muito, não, mas foi o bastante para eu ter a condição de, no dia a dia ainda, dar uns furos na rapaziada aí. O pessoal não gosta muito, mas o último deles foi do Keno, esse novo reforço do Galo, que o Atlético não anunciou ainda oficialmente, mas chega, é um jogador que já está oficializado dentro da informação que eu obtive, e a qualquer momento o Atlético vai anunciá-lo como reforço. Algumas nas redes sociais, hoje não é mais ouvintes, não. Agora, hoje são redes sociais. Nas redes sociais, algumas pessoas questionando. Fala, Melani, fala sério, pô. A questão é o seguinte, ninguém na mídia divulgou, só você que está sabendo que o Keno está contratado. Realmente só eu que estou sabendo pelas as amizades que eu fiz, né, durante 40 anos na cobertura. Isso
te dá uma credibilidade e as pessoas confiam em você. E eu divulguei, foi a última, mas eu divulguei muitas. Tive o privilégio de dar muito furo aí no jornalismo, o que me credenciou e que faz com que as pessoas respeitem muito o meu trabalho. Viu, Ronan? Beleza. Ô, Melani, então quer dizer que o Keno está contratado pelo Atlético. Era só você que sabia, agora o mundo inteiro, né? E o Prosa de Boleiro, claro, agora acabou sendo também um veículo aí para divulgar, principalmente os atleticanos de plantão que estão nos acompanhando. Bom, Ronan, Melani... Ronan, eu só não posso falar, só não posso dizer para o Papo de Boleiro aí quem que revelou, quem que me passou a informação. Mas claro. Quem sabe um dia, né, quando eu for editar um livro e tudo, eu vou dizer para as pessoas como é que eu obtinha, como são minhas fontes dentro do jornalismo. Se eu fosse na política, eu ia dizer na cobertura política, lá, por exemplo, se eu estivesse fazendo a cobertura do Congresso Nacional ou da Câmara Federal, eu ia dizer que os motoristas, vejam bem a dica que eu estou dando, os motoristas, os recepcionistas é que seriam as minhas informações, que seriam as pessoas onde eu ia buscar as minhas informações. Eu ia perguntar para o assessorista e tudo, quem que subiu o elevador hoje? Perguntar ao motorista, quem que chegou aqui hoje? Quem que chegou aqui hoje? Quem que você foi buscar no aeroporto hoje? É por aí, é verdade. Você vai a sua fonte, ela estou sabendo isso. É fato, aí a fonte vai ser a pessoa que é difícil, isso mesmo. É verdade. Ô, Melani, e como manda o bom jornalismo, né? O jornalista, ele tem a sua, digamos, a sua credibilidade, tem o seu feeling, justamente por ter boas fontes. E muitas vezes essas fontes não são reveladas. É verdade? Essas fontes não são reveladas. O mais importante é a notícia. É a notícia. Aí, cada um que vá buscar digamos, a informação para saber se aquela notícia realmente é verídica. E se tratando de você, pela experiência que você tem, né, pela rodagem que você tem, com certeza essa notícia ela é verdadeira. Keno é o novo reforço do Atlético. Eu posso colocar como manchete aqui? Pode colocar. O Keno é o novo reforço do Galo. Com certeza. Aqui, ó. Vou colocar aqui agora. Atenção, atleticano, ó. Keno. Vou escrever aqui, ó. Keno, o novo reforço do Galo. Reforço do Galo. Tá aqui. Novo reforço do Galo. É isso aí. Novo reforço do Atlético. Vou colocar aqui nos caracteres aqui, ó. Entendeu? Deixa eu salvar. Aqui é na hora. Tá aí, ó. Pronto. Keno, o novo reforço do Galo. É isso aí, Melani? Você banca isso aí? A partir do momento que eu fiz a primeira divulgação, houve muito questionamento. Depois, a própria diretoria do Atlético anunciou, não sei se os atleticanos que estão acompanhando sabem perfeitamente. O Atlético já admitiu que o jogador já está sendo negociado. Mas a próxima informação, com certeza, do Atlético já vai ser oficial que ele é jogador do Clube Atlético Mineiro. Então é o seguinte, o Prosa de Boleiro está dando em primeira mão fonte. Jornalista Antônio Carlos Melani, ele sabe tudo e mais um pouco. Keno não é especulação, viu, gente? É o novo reforço do Galo. Vai ser anunciado daqui a pouco. Se você ligar lá na diretoria, na assessoria de imprensa do Galo, eles vão negar. Não tem nada não. Mas, ó, tá batido o martelo e um abraço. Melani, vamos falar o seguinte, eu gostaria de tratar de um assunto com você, até nessa questão aí do futebol. Você que tem uma experiência internacional, cobriu diversas competições internacionais, qual a diferença do futebol de hoje pelo futebol de quando você iniciou, os craques que você entrevistou? Se você dá uma olhada para trás, assim, te dá uma angústia? Ou você acha que está no mesmo nível? Ronan,
a questão é o seguinte: quando eu comecei na cobertura diária, na época era repórter, né? Simplesmente um repórter setor que chamava. Você conversava com os jogadores, inicialmente, né, claro, né, eu iniciei numa cobertura internacional. Eu te falei que eu iniciei fazendo cobertura do Campeonato Brasileiro. Mas as estrelas, imediatamente apareceram as estrelas. Na minha época, o Bueno e o Filadônica eram os jogadores de maior expressão do Atlético. No Cruzeiro era o Paulão, o Dirceu Pantera e outros. Depois veio a geração do Natal, logo no início do Mineirão, veio a geração do Natal, do Tostão, do Dirceu Lopes, etc. E o futebol mineiro e principalmente o brasileiro, era visto no mundo como o rei do futebol. Você sabe disso, no mundo inteiro. Não pela perda do Brasil na Copa do Mundo de 50, mas pelo sucesso 8 anos depois com a nossa conquista no México. Aí surgiu Pelé, Garrincha, uma geração que endeusou o futebol. Nós temos ainda essa arte. Essa arte é pura nossa ainda, eu acredito que seja. Mas você sabe perfeitamente qual é a imagem que o brasileiro tem no mundo, a imagem que o brasileiro tem a nosso respeito. É uma imagem de um povo que tem a arte, mas não sabe trabalhar essa arte. Foi o que aconteceu com o futebol. Hoje, o futebol brasileiro não é respeitado, é tido como uma chacota, não tem mais nenhuma credibilidade, principalmente o homem brasileiro. Vou te dar um exemplo perfeito, a imagem perfeita que hoje eu tenho da imagem do futebol. Quem é o maior talento hoje do futebol brasileiro? É o Neymar. E quem é o Neymar perante, hoje já como pessoa, perante o povo brasileiro e também em relação ao resto do mundo? Não é uma figura respeitável. E isso é reflexo do futebol. O futebol brasileiro não é respeitado. Porque não adianta você ter arte, você tem que ter hoje, é muito claro hoje, você tem que ter hoje o perfil do homem, do disciplinador, da pessoa que foca naquele objetivo. Se Deus não deu a arte da bola e você está jogando ela fora, você não vai prosperar. E o futebol brasileiro é da mesma forma. Além disso, tem a questão da ganância dos empresários. Tem um jovem talento ali de 15, 16, 17 anos, com mais de 18 anos. É um talento, mas para ele sobreviver, ele tem para hoje, né, antigamente falava-se o velho mundo, hoje é a Europa. Você tem de ir para a Europa, que lá é que está a nata do futebol. E esse é o grande problema hoje do futebol brasileiro. Não é respeitado, não tem nenhuma credibilidade. E se você conversa diretamente com as pessoas que estão envolvidas, como eu tenho oportunidade de conversar com técnicos, com jogadores, vou referir novamente ao Neymar. Todos os técnicos que dirigiram o Neymar, exceto o Luxemburgo, me disseram que ele é uma decepção como pessoa. Viu, Ronaldo? E o próprio goleiro, vocês estão todos acompanhando, que ele é uma decepção como pessoa. Onde ele está, o ambiente é ele é estrada, ele é estrela, ele que determina as ordens. Tudo que é feito dentro de um clube tem que ser através dele. Os próprios problemas que ele teve no Barcelona e no PSG falam perfeitamente o que estou revelando aí para vocês. Se ele fosse um jogador como o Pelé, com disciplina, para a prática do futebol, com certeza o Neymar hoje já seria o número 1 do mundo, no nível ou superior do Neymar e do Cristiano Ronaldo. Essa é a minha Você está falando um negócio aí, Melanie, que realmente faz sentido. Você tocar em Pelé, em Garrincha, você está falando de extraterrestres, né? Essa é a diferença. O Pelé já tinha ganhado tudo, o Pelé já tinha sido, digamos, condecorado, comemorado no mundo inteiro como o maior jogador de futebol já de todos os tempos. Ele saiu do Brasil para ir para os Estados Unidos para desenvolver o futebol lá no Cosmos. Ele foi contratado para isso. Se eu estiver mentindo, você tem toda a autoridade para falar, Ronaldo, você está errado. Mas o Pelé saiu daqui, foi lá para o Cosmos para implantar, para divulgar mais o futebol, porque até então
né? O soccer, lá nos Estados Unidos, que é o nosso futebol aqui, é o quarto, quinto, sexto esporte, né? Essa é a grande verdade. Então, na realidade, foi uma jogada de marketing para ver se investidores, inclusive, colocavam dinheiro no futebol, né? No soccer, que eles chamam lá de soccer. E o Pelé foi lá fazer isso e fez com maestria. Você acha que fosse, digamos, um famoso quem aí, igual o Neymar da vida, ia sair do Brasil, ou mesmo lá onde ele está hoje, na França, para fazer um trabalho, mesmo que fosse de marketing, ganhando dinheiro, para difundir o futebol naquele país? Nunca, né, Melanie? Correto, a sua leitura é perfeita, viu, Ronan? É exatamente isso. A pessoa tem de ter berço, tem de ter formação, tem de ter disciplina. E hoje você sabe perfeitamente isso, você que acompanha também, já tem a sua experiência na cobertura jornalística, você sabe perfeitamente isso. Neymar não tem credibilidade nenhuma, né? Se a gente for dizer a verdade, as pessoas vão ficar horrorizadas como é o exemplo dele como homem. Como é que ele vai chegar na França, né, que ele chegaria hoje na França para ser um modelo. Modelo de quê? Modelo de quê? Uma pessoa que bate no rosto de um torcedor, uma pessoa que é envolvida nos escândalos que ele está sempre envolvido. Não só o Neymar, mas muitos outros com essa formação. É muito difícil hoje para o brasileiro para reerguer. Eu, inclusive, acredito que, diante desse modelo que está aí, o futebol brasileiro vai passar. Nossa geração não vai ter mais o privilégio de ver o Brasil ganhando Copas do Mundo, sendo os donos da arte da bola. Eu acredito que nossa geração não vai ter mais esse privilégio. Mesmo assim, sendo o maior forno produtor para a indústria mundial da bola. É verdade, Melanie. Eu também não tenho muita esperança disso, não. Até mesmo porque não só o Neymar é só, digamos, a ponta do iceberg, né? Desse buraco negro que enfiou o futebol brasileiro, essa é a grande verdade, né? Mas até mesmo pela qualidade técnica de jogadores, como os jogadores são tratados hoje. E claro, o futebol é outros tempos, a tecnologia no futebol também foi implantada até para agregar, isso é muito bom. A tecnologia, em modo geral, em todos os segmentos da vida, ela veio para agregar. Mas jogador de futebol hoje é tratado igual Miss, né? Você é do tempo, quando eu comecei como cronista esportivo, no final ali da década de 90, eu ainda peguei um tempo onde comecei como setorista do Cruzeiro, que eu chegava ali na Toca da Raposa e entrevistava os jogadores lá fazendo lanche, lá chupando a sua laranja tranquilamente, você pegava um no canto e fazia uma entrevista legal para ele, entendeu? Hoje você não tem acesso a mais nada. Hoje o jogador é igual Miss Brasil, você não tem acesso. Você não tem acesso. O cara tem assessoria de imprensa, tem procurador, tem não sei o quê. Você tem que passar por umas 5, 6 pessoas para você fazer uma entrevista de 15 minutos com um determinado jogador e com o famoso quem? Porque hoje aí estão fazendo festa porque trouxeram o tal do Marrone do Vasco. Quem é Marrone, gente? Eu tô tentando, eu conheço a dupla do Bruno e Marrone, eu sei lá que é uma famosa dupla sertaneja, bacana. Agora, quem é Marrone? Eu tô tentando aqui para saber. Aí me falaram que em 49 jogos o cara fez 4 gols. Pô, mas é esse cara? Que estão discutindo a vinda dele. Então, quer dizer, não é por causa do rapaz, não, nem o conheço. Então, eu não posso simplesmente fazer até um pré-julgamento da sua pessoa, não. Pode chegar aqui, arrebentar, comer a bola e falar, toma aí, ó, chupa, Ronan. Entendeu? Ronan, mas o detalhe é esse. Você foi preciso novamente quando lembrou da sua cobertura como setorista do Cruzeiro. Exatamente isso. No início da Toca da Raposa antiga, né? Ainda no final ainda você podia conversar com os jogadores, mas livremente, tranquilamente, antes e depois do treinamento. Hoje isso não mais existe, no clube nenhum existe isso. E hoje tem, além da dificuldade que você tem, há aquela lista, né, que é feita pelo assessor de imprensa do clube, que chega perto do jornalista.
perguntam que eles querem ouvir. Aí, por exemplo, no caso do Atlético, aí tem uma lista lá, a maioria quer ouvir o Casares. Aí o setorista, o responsável pela assessoria de imprensa do clube, chega para você e fala, mas hoje o Casares não vai dar para falar, não. Os jogadores que vão estar à disposição para falar com a imprensa são estes. Aí você vê, você não tem liberdade. Às vezes você sai do jornal com uma pauta e você não consegue cumprir aquela pauta. Não existe isso. Não existe mais. E eu tenho muita vontade de participar novamente dessas entrevistas para perguntar para o assessor de imprensa, né? Ele está ali cumprindo o papel dele de trabalhando pelo clube que dá a ele o sustento. Perguntar para ele. Pergunta ao jogador lá e a bola. Ele esqueceu, porque não estou vendo jogar a bola, não. A bola, todo mundo esqueceu da bola. A vitrine está formada, mas a bola não tem o produto para a gente aplaudir. Não existe mais isso. E quando respeito ao Marrone, você foi exatamente em cima da moeda. É um bom jogador, é uma promessa, não podemos negar. Mas eu, inclusive, acompanhei ele em alguns jogos no Vasco, acompanhei. Olhei e observei bem, porque eu queria ver o perfil dele agrada como profissional. Ele não é aquele, não é, como dizia antigamente, ele não é uma tampinha, não. A tampinha, esse Etinho que o Atlético trouxe no Fortaleza, aquilo realmente era uma tampinha. E outros que já passaram o futebol. É um jogador que tem perfil, tudo, sabe tocar na bola, técnico, todo mundo tem. Agora, vamos ver no desafio, né? Agora ele chegou. Eu entendo, dentro da conjuntura atual do futebol, ele chegou num clube de grandeza, da grandeza atual. O Vasco também tem grandeza, mas essa estrela dele está apagada há muito tempo. O Atlético, pelo menos, ressuscitou em 2013, quando ganhou uma Libertadores. Então, ele tem história recente, ganhou uma Copa do Brasil e tudo. Mas, nos últimos 5 anos, o Atlético decaiu. Mas é a grandeza, ele é muito grande. Eu entendo que hoje é ainda muito superior ao Vasco dentro do contexto nacional. Prova disso que está, acho que, 6º ou 7º lugar como entre as 10 maiores torcidas do país. E o Vasco acho que já não aparece mais. E o Vasco, até recentemente, até nos anos 2000, mais ou menos, o Vasco ele era o 2º ou 3º do país. E, inclusive, você vai ao Nordeste ainda, fazendo alguma cobertura ou turismo, passeio, você vê a força que o Vasco tem lá perante o torcedor. O Vasco é muito forte. Mas, hoje, a camisa do Galo tem muito mais peso do que a camisa do Vasco. Isso pesa. Agora vamos ver. A prova para o Marrone, se ele é jogador, vai ser dada agora. Agora, tudo que foi divulgado pela imprensa, tudo que foi falado, tudo, essa expectativa criada, eu só tenho uma palavra. Nem tanto, né, Ronan? Nem tanto, né? É verdade, é verdade. E já que nós estamos falando do Atlético, depois nós vamos falar um pouquinho do Cruzeiro também, e o América, obviamente, Jorge Sampaoli. O Atlético está mudando, né, a cara. Chegou esse Marrone, você está dando aí de primeira mão aí do Queno, tá em manchete aqui no Prosa de Boleiro. Novo reforço do Galo. Veio outros jogadores também. Você acha que com esse elenco e a filosofia do Jorge Sampaoli, a maneira que ele trabalha, ele fez inclusive até um bom trabalho pelo Santos, e o Santos tinha um time bem limitado que o Atlético tem hoje. Né? O time do Atlético é muito melhor do que do Santos, melhor dizendo, né? Em termos de valores individuais. Acha que o Atlético está pronto para brigar na tabela, na parte de cima, para ganhar o título? Ou seja, para fazer frente a Flamengo e Palmeiras, que são, digamos, os 2 melhores clubes do país? O Atlético poderia entrar e ficar nesse top 3, vamos colocar assim? Ronan, a gente tem que fazer uma análise bem segura. A paixão, né? A paixão permite acreditar que o Atlético vai estar na ponta da tabela, em cima, disputando o título. Mas a realidade, eu acho que é outra. Ninguém pode contestar o Sampaoli pelo trabalho que ele já fez, principalmente, na minha visão, na seleção da Argentina e também na seleção do Chile. Realmente, e também pela experiência adquirida no futebol europeu. Ele é um cara que ele enxerga, ele conhece, como o Jorge Jesus do Flamengo. E ele está num patamar, no meu entendimento,
técnico, de trabalho, de competência superior ao Jorge Jesus. Com isso, né, vem o alento. Vem o alento de que ele pode realmente fazer um belo trabalho no Atlético e dar títulos, que o Atlético, necessidade do Atlético. Agora, a questão é o seguinte, o Atlético, eu entendo, no meio campo, para frente, ofensivamente, tem time para disputar, tem time para estar na ponta. Mas, defensivamente, eu acredito que o Atlético não tem. Não tem. Por quê? Lateral direito. Na lateral direita, o Atlético está bem servido. Eu acho que são laterais, nas duas laterais. O Arana, eu acredito que um pouco superior em relação a todos os outros laterais que estão lá dentro do Atlético. É muito pouco. Zagueiros, o Igor Rabelo ainda não é aquela certeza. É um jogador como, dentro do exemplo que você colocou, do Marrone, mesma coisa. Apareceu bem no Botafogo, muito bem credenciado, a mídia falando que poderia ser um dos grandes da posição, pelo perfil dele, pelo tamanho dele, mas não decolou no Atlético. Não decolou. Aí vamos chegar no Hever, que eu acredito que tem que ser o outro zagueiro. Já não tem aquela força, né? Não tem aquela força mais. O Hever é um bom jogador, mas ele não tem força para competir em alto nível. Vou dar um exemplo assim, bem claro. Coloca o Gabigol numa disputa de bola com o Hever. Quem vai levar? Coloca o Bruno Henrique. Quem vai levar? O Hever tem muito pouca chance de ser bem sucedido com esses dois bons jogadores. E a análise que a gente tem que fazer é essa análise em alto nível. Quando você vai analisar em alto nível, você não tem esses jogadores que o Atlético vai necessitar para disputar um título, né? Um título nacional. Agora, pode engrenar? Pode, mas aí essa análise está mais em cima do coração e da paixão do que pela análise lógica. Hoje, dentro do futebol brasileiro, como você bem colocou, e o torcedor, todo mundo sabe do futebol brasileiro. Os dois times de pontas hoje no futebol brasileiro, time, eu não estou falando clube, não, time, é Flamengo e Palmeiras. Os outros querem. E também um time que vai ter uma decaída muito grande agora, você pode esperar. O Grêmio. Eu acredito que o Grêmio não vai repetir mais a campanha dos 4 últimos anos. O Grêmio, quando entrava em campo, você tinha certeza de bons resultados. Eu acredito que agora não vai acompanhar mais, porque perdeu jogadores importantes e há o desgaste natural, né, de grupo e tudo. Se o Renato e a diretoria não tiverem sabedoria para a renovação, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Atlético em 2015 e com o Cruzeiro também em 2014. Muitas dificuldades para recuperação. E, historicamente, no futebol brasileiro, nenhum time consegue uma projeção por mais de 5 anos. No passado, nós podemos falar que o Santos de Pelé e o Botafogo de Garrincha foram que quebraram esse ritual, né, essa rotina, os dois, exceto os dois. Nem o Palmeiras, lá da máquina do Palmeiras, o grande Corinthians e tudo, o Cruzeiro de Tostão, de Seu Lopes e tudo, esses que já foram grandes, eles não seguiram uma hegemonia por mais de 5 anos. Então, tem que ser feito um trabalho de renovação, um trabalho bem feito e tudo para o time reerguer. E o Atlético, ele não tem ainda esses jogadores de expressão, esses jogadores de força, de alta qualidade, jogadores definidores para se pensar que ele está lá no patamar de cima. Muito bem, agora são 10 horas e 52 minutos, estou conversando com o jornalista Antônio Melani, grande figura, está fazendo uma participação fantástica aqui no Prosa de Boleiro, inclusive dando de primeira mão. Keno é o novo reforço do Galo, como disse aí o Melani, que bancou essa contratação. Vou aproveitar, Melani, mandando um abraço, que tem muita gente nos prestigiando com o carinho da conexão, com o carinho da audiência. O Carlinhos Silva, um grande abraço. O Eduardo de Ávila, seu amigo Eduardo de Ávila, lá seu colega grande Eduardo. Diários Associados, né? A turma toda também aqui, ó, deixa eu ver, tem mais gente aqui. O Rafael Luca é jornalista também, trabalhou comigo na Rede Catedral de Comunicação Católica, lá na Rádio América. Grande Rafa! O Rafael Luca, sensacional. Colocando aqui, ó, Ronan e Melani, duas grandes feras. Que bom ouvir o Melani, dois mestres. Obrigado, Luca. Um abraço, Luca. Com quem eu aprendi muito, muito obrigado. Domingos Castro também, o meu amigo lá da Rádio Confidência,
Everton Gontijo, grande Everton Gontijo, vai estar comigo hoje à noite no Histórias do Rádio, viu? Everton Gontijo hoje comigo no Histórias do Rádio. Delson Andrade, também o Toninho Almeida, jogou pouco ele, né? Esse jogou pouco, nossa, Toninho Almeida. Fraco. Ele só tinha um problema, né, cara? Que ele teve que ficar na reserva do Diceu Lopes. Esse que foi o grande problema dele. Você vê como é que era a qualidade do futebol. Hoje, naquela época, ele era reserva. Hoje, ele jogaria em qualquer grande time do Brasil. Qualquer grande time, titular. Do mundo. Eu acho do mundo, viu? O Jefferson Cavalcante, deixa eu ver aqui, deixa eu registrar outros comentários aqui. O nosso amigo, seu amigo Mário Brito, bola murcha, grande Mário Brito. Um abraço, Melane. Estão fazendo um monte de foguetes molhados, vão fazer uma fumacinha e não explodem nunca. Ou então, estrangeiros que não deram certo em lugar nenhum. Tá danado. Grande abraço também para minha querida amiga Vera Lúcia, o seu marido Casimiro, lá no Barro Preto, sensacional, figura maravilhosa. O Elber Gurgel, enfim, a gente vai registrando as participações aqui durante o nosso Prosa de Boleiro com Antônio Melani. Mas como nós dissemos, né, Melani, em relação ao Atlético, a chegada do Sampaoli, um grupo que está sendo formado, né? Esse grupo está sendo formado, porque na realidade o Atlético não sabe, até mesmo em virtude do atual momento que estamos passando, essa pandemia que paralisou todas as atividades de todos os segmentos, e no futebol não poderia ser diferente, né? E aí agora é ver como é que vai ser o comportamento não só do Atlético, mas dos clubes pós-pandemia, né? Será que o Flamengo vai continuar na mesma pegada que estava naquele embalo, né? Aquele foguete só subindo escaladas, ganhando títulos atrás de títulos? Essa parada pode ser benéfica ou maléfica, principalmente para quem está na ponta e pode beneficiar, de repente, quem estava mais embaixo? Ronan, a minha visão é o seguinte: o Flamengo tem muita qualidade. O Palmeiras, esses clubes, em relação aos demais, eles vão continuar ainda na ponta. Mas não com aquela qualidade, com aquela força que o Flamengo foi até o final do ano passado, jogando muito, tinha muito poder de decisão. É a minha visão. Agora, esperar, né? Ainda concluir meu pensamento em relação ao Atlético. Como que o Atlético vai ser esse time de ponta que o torcedor deseja tanto, você não tem recurso para isso? É complicado. Os jogadores diferenciados estão aí para ser negociados. Hoje você tem poder, como o Flamengo buscou no exterior, o Atlético também, se tivesse em condições, poderia buscar no exterior esse reforço tão desejado. Não buscou o impossível. Quem imaginava que o Atlético ia ter Ronaldinho Gaúcho, que foi um dos maiores durante quase 10 anos, ou próximo de 10 anos, bem próximo de 10 anos, o melhor do mundo. Como que você iria imaginar isso? O Atlético foi buscá-lo e ele deu o resultado. E o Atlético poderia fazer da mesma forma, buscando com o grupo investidor um jogador diferenciado. Hoje, qual que é a necessidade? Hoje, número 1 lugar, no meu entendimento, um zagueiro para fortalecer a defesa, que eu acredito muito também no Rafael como goleiro. Mas o Atlético também vai precisar de um 9. E o 9 poderia ser o Prato, no meu entendimento. O Prato, apesar de não ser mais aquele Prato de 2015, 2016, não é mais aquele Prato, mas poderia ser um jogador de poder de decisão, um jogador que se confia, acredita que ele vai resolver. Ou então o Ávila, que é um nível inferior tecnicamente, mas tem muita força. E é dessa forma que eu vejo futebol. Você tem que buscar jogadores diferenciados, já que você tem um comando e a diretoria está correspondendo às expectativas, que se não corresponder, não pagar em dia, não for blefe, veja bem a palavra, blefe. Se não for blefe, como foi a diretoria do Cruzeiro, a última gestão do Cruzeiro, não com esse grupo gestor, mas anterior, com os nomes, todo torcedor sabe disso, que aqui foi blefe. O clube não consegue, o time não consegue os resultados desejados. Essa é a minha esperança. A minha esperança é que o futebol brasileiro tenha, inicialmente através do futebol mineiro, né, onde eu sou mineiro, eu torço no futebol mineiro, tenho sucesso. Enquanto o futebol mineiro não buscar
bons jogadores. O Cruzeiro, um time preparado para disputar a Série B. O América, com os jogadores preparados para sair da Série B e voltar para a Série A. Com preparação, com qualidade, com seriedade, no foco naquilo, o objetivo não será alcançado. E o mesmo para o Atlético na Série A. E, dessa forma, os poderosos vão continuar dominando. E, como diz os economistas, os estudiosos estão garantindo, a partir dessa pandemia, podem preparar. Os pobres serão os mais pobres ainda, e os poderosos mais ricos. E essa aplicação é feita também para o futebol. Muito bem. Melanie, você citou o Cruzeiro, vamos falar um pouquinho do Cruzeiro. Cruzeiro que, infelizmente, entrou num buraco negro. Colocaram o Cruzeiro lá, né? Essa é a verdade. Colocaram o Cruzeiro lá. Eu sempre disse em outras oportunidades, com outros colegas, cronistas também, Melanie, eu tenho uma convicção. Eu posso estar até errado, não quero ser dono da verdade, não sou. Quando o Atlético, Palmeiras, Vasco, Botafogo, Corinthians, Internacional, Grêmio, os grandes clubes do futebol brasileiro que desceram para a Série B foram mal administrados. Foi má gestão. Meter os pés pelas mãos, contratações equivocadas, desmandos dentro dos clubes, enfim, jogadores que não deram certo, comissão técnica que não teve o custo-benefício desejado, e isso acaba culminando com a Série B. Tem clubes que até demoram, né? Ficam ali, como diz na linguagem do boleiro do futebol, né? Fica namorando com a Série B, mas um dia vai. O Atlético foi assim, né? Ficou namorando com a Série B até um dia que casou, né? Chegou o pai da moça, exigiu e ele acabou casando, mas depois divorciou um ano depois. Vamos colocar uma metáfora dessa maneira. O Cruzeiro não. O Cruzeiro foi aniquilado. O Cruzeiro foi saqueado. Os outros foram mal administrados. O Cruzeiro se instalou uma quadrilha, uma organização criminosa que tiraram tudo do clube. Tudo. E se você pegar os elencos que caíram para a Série B e comparar com o elenco que o Cruzeiro caiu para a Série B, era humanamente impossível você imaginar que aquele time poderia cair para a segunda divisão. Ser campeão a gente sabia que não ia ser brasileiro, né? O mesmo elenco, inclusive a base do elenco, que foi campeão da Copa do Brasil em 2017 e 2018. Então, a irresponsabilidade, a desonestidade, tudo que fizeram dentro do clube, a soma total do desastre foi a queda para a Série B. E em consequência disso, que se fosse só a queda para a Série B, isso é do esporte. Um ganha, outro perde. Mas o que fizeram na vida financeira do clube, na vida administrativa do clube, foi realmente assim, algo de quadrilha, de organização criminosa que se instalaram dentro do Cruzeiro, infelizmente. Essa é a minha visão, Melanie. E por isso que o Cruzeiro está penando, porque o Cruzeiro praticamente ficou em situação de falência. Essa é a verdade. Renan, você sabe, né? Eu trabalhei durante 15 anos no Cruzeiro, fazendo a cobertura do Cruzeiro. Lá eu fiz alguns dos meus amigos, eu tenho algumas pessoas lá, não vou citar, porque não vai acrescentar absolutamente nada, mas eu fiz meus amigos e tudo lá, onde as pessoas também me respeitam muito mesmo, né? Portanto, eu digo para todos que estão aí acompanhando, eu sou atleticano, não sou cruzeirense, sou atleticano, mas lá eu não estava lá como atleticano, nem estou no Atlético como atleticano. Quando eu vou ao clube, eu vou como jornalista, pela minha sobrevivência, onde eu busco meu pão. Onde eu busquei o meu pão sempre foi no Estado de Minas. Eu estava nos clubes trabalhando pelo Estado de Minas, não estava lá trabalhando pelo Cruzeiro, pelo Atlético, pelo América, não. Pela minha profissão, pelo meu compromisso de levar informação
para o leitor e também hoje para o telespectador. Eu entendo o seguinte que aconteceu no Cruzeiro. Você falou exatamente isso, é público e notório, né? Todo mundo sabe o que foi feito com o Cruzeiro. Mas a grande verdade é que o Cruzeiro, há algum tempo também, ele estava, como você colocou, estava namorando a Série B. Ele teve alguns momentos de namoro com a Série B. Se ele tivesse caído naquele momento, seria importantíssimo para o Cruzeiro, que a gente teria certeza de que ele voltaria no ano seguinte. E ainda, aqueles que estavam prejudicando o clube teriam um peso de consciência e não seguiriam fazendo a mesma coisa. Só que o Cruzeiro permitiu, os homens, aqueles que têm paixão pelo Cruzeiro, permitiram que uma quadrilha tomasse conta do clube. E agora, Ronaldo, infelizmente, o torcedor do Cruzeirense, ele não quer ouvir isso, não. Mas a grande verdade é o seguinte: o Cruzeiro vai ter muita dificuldade para voltar à Série A, viu? Porque, dentro de uma lógica do futebol, pelo que a gente acompanha do futebol, pelo que a gente sabe do futebol, o Cruzeiro hoje não tem time para ficar entre os 10 primeiros da Série B. Não tem time para isso, não. Não é questão de ter perdido os 6 pontos, que já está aí na competição com 6 pontos perdidos, não. É a questão da qualidade, da estrutura do clube, a imagem que o clube tem hoje. Não é fácil, o Cruzeiro vai ter muita dificuldade para recuperar. Quem sabe, em 2021, ele faz um trabalho com qualidade e que esses homens que prejudicaram o Cruzeiro sejam punidos para o torcedor cruzeirense, a massa cruzeirense acreditar que o clube é um novo clube. Porque, por enquanto, com certeza, a grande maioria, 99% dos cruzeirenses, a paixão está firme dentro do coração, está intacta dentro do coração. A paixão, mas a certeza de sucesso ninguém tem. Porque, primeiro, esses que prejudicaram o clube, que roubaram do clube, né? Estou usando até um termo que eu não deveria usar, esses que eu vou usar o termo que prejudicaram o clube, que eles possam ressarcir o que foi tirado do Cruzeiro. A partir daí, a realidade do clube será outra. O torcedor cruzeirense vai ver o Cruzeiro de uma outra forma. Houve a mudança agora de diretoria com a eleição do Sérgio Rodrigues. É um homem de bem, um homem que pode mudar o Cruzeiro e tudo, mas e a estrutura do clube? Todo mundo está esperando a estrutura do clube, que continue ele fazendo essa limpeza que ele está fazendo lá, que está mudando os nomes, mas o clube precisa ser ressarcido. O clube precisa ver os grandes homens da história do Cruzeiro, os homens de bem, de volta ao clube para administrar e levar o Cruzeiro ao sonho maior, que é as grandes conquistas, né? E dentro dessa estrutura, nem Série B, viu? Nem Série B. E se continuar no ano que vem, da mesma forma, o torcedor rival, atleticano, muitos falam o seguinte: o Cruzeiro tem que tomar cuidado, porque grandes do futebol brasileiro também já foram embora, hoje não existem mais. E são muitos nomes de clubes que já desapareceram. Mas eu não acredito nisso, porque o Cruzeiro é uma nação, ele é muito poderoso. Mas, para voltar a ser grande, vai ter de trabalhar e continuar fazendo a limpeza e que esses que prejudicaram o Cruzeiro sejam punidos. Esse é o meu desejo, como mineiro, como jornalista, uma pessoa apaixonada por futebol. É verdade, Melanie. Você disse tudo, né? E você até no início dessa sua fala, você falou do compromisso que você tem com o jornalismo. Eu falo a mesma coisa e comungo da mesma opinião. Nós, igual, por exemplo, eu como cronista esportivo, claro, eu tenho meu clube do coração. As pessoas sabem, eu sou cruzeirense. A minha família toda é cruzeirense. Quando eu fui no Mineirão a primeira vez, foi nos ombros do meu pai, né, no velho gigante da Pampulha, na década de 70 e tal. Depois, consequentemente, meu irmão mais velho, que tem uma diferença, né, não está entre nós, mas ele tinha uma diferença muito grande de mim, então eu ia muito com ele, e ali fui cruzeirense. Mas a partir do momento que eu comecei a militar no rádio, depois na crônica esportiva, graças a Deus, eu consegui separar as duas coisas.
eu não consigo, eu não me sinto no direito de ter a mesma passionalidade do torcedor. O torcedor tem todo o direito de ser passional. O torcedor, ele paga ingresso. O torcedor, ele consome o material esportivo do clube. O torcedor dá audiência à televisão, agora à internet, compra o seu jornal todo dia, né? O torcedor, ele que movimenta essa fábula que gera dinheiro no futebol hoje, tudo em função do torcedor, apesar que o torcedor não tem, a contrapartida que ele tem disso é praticamente quase zero. Mas eu não me sinto no direito de ter esse lado passional do torcedor. Eu não consigo ver futebol dessa maneira, eu só consigo ver com a razão. Eu só consigo ver com fatos. As emissoras de rádio no qual eu passei, os programas de televisão que eu tive o prazer também de participar, me fez assim, me formou desta maneira, entendeu? De conseguir olhar fatos. E fato é que o Cruzeiro se enfiou no buraco sem fundo, entendeu? O Sérgio Santos Rodrigues, boa sorte para ele, como você mesmo disse, é um cara de bem, um jovem empreendedor, pode ser que de repente tenha uma visão diferenciada das gestões anteriores que possam ajudar o Cruzeiro e tirar o Cruzeiro dessa situação. Agora, isso não quer dizer que o Cruzeiro vai voltar para a Série A no ano seguinte. Em primeiro lugar, porque ninguém combinou com os outros 19 clubes que também têm o mesmo objetivo, independente da tradição do peso da camisa, né? Você não combina com os outros 19 que você vai subir. Você não começa uma competição, né, já garantido na primeira divisão. Pelo contrário, se você parar para analisar hoje o momento do Cruzeiro, o Cruzeiro é o lanterna do campeonato antes da competição começar. O Cruzeiro vai começar a competição como lanterna, menos 6 pontos. Essa é a grande verdade, entendeu? Então, o que nós esperamos, nós cronistas esportivos, o torcedor, né? Nós desportistas que gostamos do futebol mineiro, né? Que é guerreiro como o futebol gaúcho, que fora do eixo Rio e São Paulo tem grandes conquistas. O Cruzeiro tem 4 campeonatos brasileiros, 6 Copas do Brasil, 2 Copas Libertadores da América, 2 Supercopas, outros títulos de suma importância, muitas vezes calando a boca da grande crônica esportiva, que é bairrista, e isso é uma coisa natural, nós também somos bairristas, nós queremos o bem do futebol mineiro e que o futebol carioca, paulista em geral se exploda, no bom sentido, né? Agora, nós temos que ter esta consciência, principalmente o torcedor do Cruzeiro. O Cruzeiro se enfiou num buraco, numa vala, e para tirar de lá vai ser muito trabalho, muita tranquilidade, muita paciência. O torcedor do Cruzeiro tem que ter paciência, tem que estar do lado do clube, que pode ser que o Cruzeiro não volte em 2021, se é que vai ter futebol esse ano, mas de repente, pelo andar da carruagem, no atual momento que estamos vivendo, isso vai passar de um ano para o outro, as competições vão iniciar, vai terminar só em 2021, de repente o Cruzeiro pode vir à primeira divisão só em 2022 ou 2023, porque há um trabalho de reconstrução, e um trabalho de reconstrução, ele não pode ser imediatista. Ele tem que vir com calma, com tranquilidade. O Cruzeiro tem que sanear as contas do clube, tornar viável, autossustentável, porque hoje não é. O Cruzeiro conseguiu agora pagar parte da dívida do William do Bigode, ainda falta uma segunda parcela, porque senão era menos 6 pontos. Então, quer dizer, a situação do Cruzeiro é complicada. É complicada. O elenco, como você mesmo disse, se você parar para analisar, é um elenco limitado, com a saída do Robinho, o Edilson. O Edilson não somou quase nada nesse time. Mas o Robinho, sim, teve, claro, foi um jogador vencedor, poderia ser um cara importante, mas como você também colocou muito bem, o próprio desgaste natural, né, da permanência dele, e já está no Cruzeiro, parece que desde 2016 que ele está no Cruzeiro, né, esse desgaste é natural e de repente ele respirar outros ares é bom para ele e bom para o clube também, e principalmente no que tange a parte financeira, que é o que mais pega. O Cruzeiro não tem dinheiro para contratar ninguém. O Cruzeiro tem que montar um time barato e competitivo.
e muitas vezes, principalmente no atual futebol no qual vivemos, essa parceria não anda de mãos dadas. Time barato e competitivo, porque o futebol é muito caro. E a Série B é uma competição muito competitiva, de muita força. Estádios com gramados muitas vezes esburacados, totalmente fora do padrão que o próprio time do Cruzeiro está acostumado a jogar, né? Então é isso, Melanie. Ronan, Aqui é isso, é a visão que eu tenho. A sua colocação em relação ao Cruzeiro realmente é isso. Eu também vejo da mesma forma. A questão é a seguinte: vamos analisar hoje o que está mais ligado a nós. Dois clubes que estão na Série B, o América e o Cruzeiro. Quem é que tem mais chance hoje? Vamos tirar a questão dos 6 pontos, porque no ano passado também o América fez uma campanha ridícula na primeira fase do Campeonato Brasileiro. No segundo foi aquele espetáculo. E não conseguiu o objetivo por causa de um ponto, um gol. Por causa de um gol ou menos. Ele não conseguiu esse objetivo. Hoje, quem é que está com mais chances de chegar, de obter o sucesso? Claro que é o América. A gente não pode iludir com nada. E qual a esperança que o Cruzeiro hoje tem? No meu entendimento. Né? Eu posso estar errado. A esperança é que tem no gol um goleiro de competência comprovada, é um goleiro que dispensa comentário. Tá na hora do Fábio trocar de camisa e exercer uma outra função lá dentro do Cruzeiro e tudo. Nada disso. A imagem dele é perfeita para um time que deseja obter novamente o sucesso, subir como um foguete, subir. Ele é a imagem. Mas o restante defensivamente não me agrada. O meio campo não me agrada. E na frente, a única esperança, no meu entendimento, pela qualidade, pela experiência que ele tem, é o Marcelo Moreno. Mas o Marcelo Moreno também vem numa decadência. Não sei se você observou, por ele ter disputado os 3 últimos anos anteriores à vinda para o Cruzeiro, a Série B, lá do Japão, onde também não existe muita qualidade, ele não é mais aquele jogador. Não é mais aquele jogador de presença diária, um jogador que você pode confiar que ele vai fazer os gols necessários para você obter as vitórias. Não estou falando em acesso, não, estou falando em termos de vitórias. Porque para decidir, para chegar, o Cruzeiro vai precisar de muito mais. Então, na minha visão, este ano vai ser um ano para o Sérgio Rodrigues arrumar a casa, fundar um buraco muito no fundo, sabe? Fundar um precipício. E agora, para reerguer isso, é como numa construção de um prédio. Você tem que construir uma base, construir bem uma base, com pilares, com resistência, para, no ano que vem, se Deus quiser, o Cruzeiro fazendo um trabalho bem feito, buscar os jogadores expertos na disputa da Série B, um técnico como o Enderson Moreira, que tem grande experiência em Série B, sabe, como diz o Lúcio dos Santos também, um jornalista antigo, sabe mexer o chocolate, termo que é usado muito por ele. Você tem de saber, você tem de compor uma equipe, se você quer ser bem administrado, com ótimos resultados, você tem que ter ótimos gestores. Se você quer ter uma equipe, uma diretoria com respeito, coloque lá pessoas de respeito, pessoas que têm credibilidade. É dessa forma. Não precisa ter dinheiro, não. Pessoas que têm credibilidade, pessoas que podem abrir qualquer porta. Esse é o princípio para o executivo. Agora, para quem está lá embaixo, na direção do futebol, tem de ser pessoas realmente preparadas para aquilo. São pessoas que têm experiência, não só em Série A, mas tem de ter também em Série B. E, às vezes o cara ele fica naquela ilusão que a vida dele será eterna na Série A, e não é isso, não. Você não sabe como que é o trabalho lá, a essência do trabalho na Série B. Você fica só na ilusão que você sabe de tudo, como a gente tem também no jornalismo. Você acha que você sabe de tudo. Você está na Globo, você está no Estado de Minas, está na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo. Mas é preciso você ver também como é que trabalham, como é que é o trabalho nos pequenos jornais que não tem um carro para te levar lá para fazer a cobertura, para você trabalhar em foco
no foco, você tem que trabalhar no foco da notícia. No futebol, da mesma forma, você tem que trabalhar no foco. Ali você vai conseguir o seu objetivo. Eu estou falando com a experiência que eu tenho. 2020 vai ser muito difícil para o Cruzeiro. Não aposto nele como os 10 primeiros colocados da Série B. Porque também, não sei, você deve ter tido também essa informação, eles vão jogar hoje, nós vamos jogar com espaço de 48 horas nas competições. Então, você vai ter que ter um grupo muito, não é seleto, não, um grupo com uma devida qualidade para quando você mudar as peças, o time não cair tanto de produção. Não vem com essa de, vamos usar metade de jogadores experientes e metade da base. Mas o trabalho não foi feito na base para que você tenha condições de aproveitar esses jogadores no time principal. Você não tem. Porque aqueles que tinham potencial, que surgiram na base, eles não estão aqui mais no futebol brasileiro, mais não. Já foram negociados, estão há muito tempo no exterior. Então, a grande verdade hoje também do futebol brasileiro é que nós não temos base. E isso foi comprovado agora também no Cruzeiro. O Adilson, que é meu amigo, o Adilson Batista, que é meu amigo, que eu gosto muito, ele falou que a grande dificuldade que ele teve lá é a qualidade que saiu da base. Eu não vou citar alguns nomes de jogadores que falou, Melano, fulano tem essa deficiência, fulano tem essa deficiência, tudo é muito complicado, é muito difícil hoje. Todo mundo queria o tal de Popó no ataque. Ele falou que não poderia aproveitá-lo, que é um jogador que tem de voltar para a base para trabalhar, que alguns fundamentos dele não encaixam hoje para uma equipe da grandeza do Cruzeiro. Pode ser que pode jogar num time interior ou qualquer outro time, mas para o Cruzeiro não encaixa. E a pressão era muito grande para o Popó ser escalado, porque na base ele foi um fenômeno. Foi um fenômeno, mas na base hoje, cadê a qualidade? Cadê a qualidade? O Atlético também teve esse exemplo recente, Alejandro. Na base era um fenômeno. Durante 4, 5 anos foi um fenômeno. Nos 2 primeiros jogos, quando eu vi no time de cima, eu falei, não tem condição nenhuma. A gente tem analisado com a razão, com o conhecimento que a gente tem da técnica, da presença do jogador e tudo. O Alejandro, as 2 primeiras bolas que ele perdeu de gols, claro, ele ficou rindo, achando que ele era o Ronaldinho Gaúcho, como o Ronaldinho Gaúcho fazia quando ele perdia um grande lance. Não é assim, futebol não é assim, não. O jogador, ele tem que colocar a cabeça, porque aquele que está lá na arquibancada aplaudindo, ele está decepcionado, ele não está rindo, não. Agora, aquele que tem a função de decidir, começa a rir no lance, isso é um absurdo que um menino que está iniciando. E esse Popó também, da mesma forma, é um jogador que tem que voltar para a base, ser bem trabalhado e tudo, dar-lhe confiança, para quando chegar em cima, ele corresponder. Faro de gol, todo mundo acha que ele tem. Ele tem faro de gol, mas tem que estar preparado para fazer os gols. Ô, Melani, você disse muito bem, concluiu muito bem a minha linha de raciocínio. A questão da base, você falou com muita propriedade, eu entendo também, até mesmo porque a base, isso não é só no Cruzeiro, né? No Atlético também, nos principais clubes do Brasil, a base está muito mal trabalhada. Essa é a grande verdade, né? Eu acho que um clube que ganha, que principalmente usufrui de frutos da categoria de base, chama-se Santos. O Santos sempre revela bons jogadores, consegue revelar jogadores já prontos para vestir a camisa do time profissional. Né? Ronan, só um minutinho. Pode tem falar. Olheiros no Brasil inteiro. Se o menino tem potencial, como tem meninos aqui de Belo Horizonte, que eu conheço, que eu tenho amigos empresários, tem meninos daqui de Belo Horizonte, que empresários de Belo Horizonte levaram para o Santos, porque tem potencial, que são aproveitados. É isso aí, aproveitados, preparados. É verdade. O maior exemplo que nós temos disso é o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique ninguém quis. A verdade é essa, o Cruzeiro contratou para fazer favor para jornalista, para depois mandar o rapaz para Uberlândia, e do Uberlândia foi para o Goiás. E lá ele apareceu e depois foi aparecer e comeu a bola no Flamengo, né? Foi eleito aí o melhor jogador da América Latina, campeão da Taça Libertadores da América ano passado. Então, quer dizer,
E isso, quantos Brunos Henrique aparecem nas categorias de base aí dos clubes aí e sequer têm uma oportunidade, né? Você disse aí, tem olheiros no Brasil inteiro, tem campeonatos amadores aí, cadê os campeonatos amadores? O Toninho Almeida, quando eu fiz o Prosa de Boleiro com ele deu até uma sugestão, né, que eu acho que deveria ser levado em consideração pelos clubes de futebol. Montar um departamento, não monta um monte de departamento, não aparece diretor de tudo quanto é jeito aí. Por que não se monta um departamento de futebol amador nos clubes profissionais? Com olheiros, ou de repente montando alguns torneios para você, sim, colocar um olheiro do clube lá e observar alguns garotos que estão espalhados aí nos clubes amadores e que participam das Copas Itatiaias, dos torneios Corujão e tudo mais. Eu estou colocando dentro do nosso universo aqui, dentro da nossa realidade, mas isso vale para o Brasil inteiro. Por que não é feito isso? Né? Quer dizer, é algo que poderia ser levado em consideração. Fazer um torneio amador com os clubes aí, categorias, sei lá, sub-15, sub-17, sub-14, né? Torneio Raposão, torneio Galo, torneio Galão da Massa, torneio Coelhão, sabe? E isso, você colocava um olheiro lá, poxa, aí você via um menino com um toque diferenciado, falei, olha, presta atenção ali. E aí você ia aproximar, posso estar falando bobagem, viu, Melanie? Se eu estiver falando, você tem toda a liberdade do mundo para falar que não concorda, se concorda ou não. Mas se você ia aproximar, igual, por exemplo, um talento do clube. Porque hoje, com toda a infraestrutura e o futebol, digamos, na sua estrutura profissional do jeito que é, muitas vezes você não vai conseguir ver um torneio no bairro Céu Azul, ou lá em Venda Nova, no Barreiro, ou lá em Contagem, em Betim. Mas se você, de repente, organizar um torneio, né, você vai colocar um departamento seu lá para olhar em um olheiro lá de olho, numa situação e outra que vai ser bom para quem? Para o clube, né? Vai ser bom para o clube, vai pegar um jogador. Ronan, é muito claro, né, a questão. A estrutura hoje da base, como você bem colocou, no Brasil inteiro, ela está falida. É um sistema falido. Por que não se trabalha? Veja bem no Cruzeiro. O Cruzeiro investiu mensalmente 2 milhões de reais para obter o quê? Para ter o quê? Onde é que está esse dinheiro, gente? Para onde é que vai? Por que não trabalha profissionais? A verdade também, né, a verdade também tem que ser dita. O ser humano que tem uma oportunidade, que chega para trabalhar num grande clube, ele é muito corrompido, né? Para prestigiar um filho de um amigo, para levar todo mundo que está envolvido na Série B, não, na base dos clubes, que quer entrar, o que mais condenável hoje é a corrupção que tem hoje na base dos clubes. São formados, inclusive o Atlético recente, você lembra muito bem o que aconteceu no Atlético. O Atlético fez uma limpeza na base. E o Cruzeiro também, com dirigentes. O Cruzeiro também da mesma forma. Por que você não coloca lá pessoas realmente preparadas? Houve um problema, não sei se você recorda, houve um período em que os ex-jogadores estavam muito condenando a questão que, na base, nós encontrávamos apenas professores de educação física sem nenhuma experiência dentro de campo. Você recorda muito bem disso. Aí o que foi feito? Os professores de educação física ficaram apenas na deles. O que era a função deles? Preparação física. E o comando do futebol foi passado para ex-jogadores, para pessoas com conhecimento técnico, tático e técnico. Mas não deu resultado. O resultado esperado, não houve esse resultado. Por quê? Os técnicos eles não resistem às pressões. E os preparadores, hoje, no meu entendimento, os preparadores físicos são mais orientados, têm mais conhecimento do que o boleiro. O boleiro ele tem a malandragem, ele sabe olhar e tudo, preparar e tudo mais. Aí não houve o resultado. O que, no meu entendimento, tem que ser feito? Uma limpeza geral, trabalhando com pessoas do pleno
confiança da diretoria do clube, sem maiores interesses, o que é bom, vai ficar lá. E veja bem a colocação que eu vou fazer hoje, que muitas pessoas não observam, mas por ser amigo de um cara que é muito inteligente, que conhece muito futebol, Adilson Batista, ele me ensinou algumas coisas. Vou te dar 2 exemplos aqui. Um, com origem para os nossos telespectadores. Um, com origem na base, a respeito do Bruno Henrique. O Bruno Henrique ele tem um potencial perfeito de jogador. Ele parece uma siriema nas pernas. Uma siriema nas pernas. Esse aqueles jogador é diferenciado no mundo. Por que ele não ficou aqui no futebol mineiro? Ele não tinha potencial, mas dá ele o preparo, coloca um psicólogo para trabalhar com ele, coloca um preparador físico, coloca alguém que tem pleno conhecimento técnico. Vou te dar o outro exemplo, ainda em cima disso. Coloca ele numa bola com aqueles 2 jogadores que eu te falei em relação ao Hever, ele numa jogada de velocidade com o Hever. Agora coloca ele, o Ronan, coloca ele numa jogada de velocidade pelo lado direito do atleta de defesa do Atlético, com o Guga. Ele não vai conseguir acompanhar, não tem jeito não, Ronan. Não consegue, não tem técnica para acompanhar, não consegue, sabe? Isso é um erro primário que o futebol comete. Aqueles que estão comandando o futebol cometem. Você não pode, hoje, jogador de perninha curta, você não tem espaço para ele no futebol, não. Só se for jogar na frente, que tem alta velocidade, para tentar superar os defensores em alta velocidade. Mas para combater, coloca ele. No próximo, não é só o Bruno Henrique, não. Um jogador com perna de siriema, pernas longas, em cima do Guga, ganha todas. O Guga não consegue acompanhar, perna curta. Não consegue, não. Vai. Isso é óbvio, pô. Por que os caras não enxergam? Agora eu vou te dar outro exemplo que eu converso. Nem é bom algumas coisas você comentar. Não vou falar quem me citou. Claro. Eu questionei um treinador a respeito do Casado. Eu falei, o Casado tem potencial, um dos maiores jogadores que eu vejo aí tecnicamente, um dos maiores jogadores de futebol brasileiro e tudo, não sei o quê. E por que ele não emplaca? A questão maior é que ele não tem compromisso nenhum com a bola e tudo, não mais. Mas o compromisso com ele maior deveria ser o comprometimento com o potencial técnico dele. E os técnicos não enxergam isso. Eu questionei o técnico, mas não enxerga como? Melanie, quando é que o Casares fez um gol dentro da área com bola trabalhada? Ele não vai na área, ele foge da área, ele é um bom criador, mas ele vai ser maior na hora que ele for dentro da área para definir dentro da área. É um jogador de maior potencial que já passou aqui pelo Atlético, inclusive um dos maiores do futebol brasileiro, ele tem que ser preparado para jogar na área. Aí eu questionei, ele fez um golaço contra o Flamengo, deixou 2 no chão, mas foi bola... sobrou para ele não trabalhou a bola, não. Não existe. Na carreira dele não tem gol que ele trabalhou a bola e chegou dentro da área e definiu, não. Ô, Ronan, futebol é isso, cara. Futebol é isso. É verdade. É isso. Nós somos torcedores, eu sou torcedor, eu sou crítico. Você também da mesma forma. Agora, o cara que é profissional, que trabalha no dia a dia, não enxergou que o Bruno Henrique tem perna de siriema e não enxergou que o Casares é um jogador que vai na área, brinca com o potencial que ele tem, ou não. É verdade. Isso é futebol. Os profissionais estão fazendo questão de enxergar. Só olha o que é no interesse deles. É um absurdo. Com toda certeza. E por isso que os clubes de futebol, né, acabam sofrendo com isso. Sofrendo porque não conseguem montar bons times, né, não conseguem dar, digamos, uma continuidade num trabalho competitivo, né? Então, enfim. E aí, quando a vaca vai pro brejo, meu amigo, aí depois não adianta reclamar, não. Aí você vai chorar na cama porque é lugar quente, né? É o que resta, é o que tem para hoje. Então, fica aí a esperança, e depois esse pós-pandemia, né, que os clubes brasileiros, principalmente aqui em Minas Gerais, mas aí não se tratando não só de Cruzeiro e América, mas Cruzeiro e Atlético, mas o América também dentro deste contexto,
você até citou o América, e eu queria entrar um pouquinho no América também, né, que ele consiga montar um time competitivo, em condições de subir para a Série A, e aí que está o detalhe, que continue na Série A, né, Melanie? E aí que é o grande X da questão, quando você fala do América. O América não conseguiu subir para a Série A ano passado, porque perdeu para o Lanterna do campeonato. Poxa, sem desdenhar, com todo respeito, eu até esqueci o time que o América perdeu para ele dentro da Independência. O América precisava do empate para subir para a primeira divisão e não conseguiu. Então isso aí é o quê? É falta de qualidade técnica dos jogadores do time? Não, ué. O América mostrou por A mais B que era um time que tinha condições, voou no segundo turno do campeonato. Voou. O América nadou de braçada. Entendeu? Se ele tivesse feito a metade da campanha que ele fez no segundo, no primeiro turno, ele era o campeão da competição. Se tivesse feito a metade da campanha. Então, o América não conseguiu subir, é justamente, de repente, uma questão que acaba influenciando também, que é a parte psicológica. Né? É um pouco de ambição desses jogadores, é colocar na mente deles que a hora é agora. Hoje é o jogo para ser campeão. Hoje é o jogo para subir para a primeira divisão. Nós estamos jogando com lanterna do campeonato, gente. Pelo amor de Deus, dentro de casa. E o América não conseguiu, infelizmente. Então, a torcida, principalmente eu vejo o América com um trabalho muito bacana que o Marcos Salum faz dentro do América, muito competente. Depois que o Salum, inclusive, voltou a abraçar o time de vez, né, tomar as rédeas da administração do América, o América voltou a ser um time competitivo. Mas não basta só subir para a primeira divisão. Nós cobramos do Cruzeiro, que é diferente. O Cruzeiro é um time de Série A e está na Série B. E sabemos da dificuldade que o Cruzeiro vai ter para subir para a primeira divisão. O América é time de Série B, mas o grande problema do América é subir para a Série A e permanecer lá, Melanie. É isso que nós queremos. Né? E isso depende da administração dos clubes, é filosofia de trabalho. O treinador Lisca, eu vejo ele como um bom treinador, fez um bom trabalho lá no Ceará, não foi nada de extraordinário também, mas diante até da safra que temos, eu acho que o América está em boas mãos. Agora depende muito do time fazer um trabalho consistente e, se subir, ficar na primeira divisão. A sua visão do América, Melanie? A minha visão é o seguinte: no ano passado, como você bem colocou, o América teve a chance e deixou escapar no jogo final, contra um rebaixado, né? Porque faltou também experiência. Quem está envolvido no futebol sabe que o dinheiro corre e tudo, e o Vila, né, estava com dinheiro. Veio aqui com dinheiro. E o América achando que não iria rodar dinheiro naquela rodada final. Caiu não caiu, não subiu porque não quis. Se tivesse tido uma visão mais ampla, não teria decidido. O futebol mineiro não é parâmetro, nossa competição não é parâmetro para absolutamente nada, mas é um caminho, eu entendo como um caminho. E esse ano o América é o melhor time mineiro. Foi o melhor, até agora foi o melhor time. E tem tudo para continuar dessa forma. É claro que precisa de reforço, 1 ou 2 bons jogadores mais experientes e tudo, e com qualidade, né? Não é buscar jogador com experiência, não. É buscar jogador com qualidade. Todo time necessita de qualidade. Buscando esses 2 jogadores, um definidor, um jogador de área, que faça gol e tudo, e um bom ali para o meio de campo, eu acho que o América está pronto para disputar bem a Série B e subir. Não precisa fazer grandes investimentos, não buscar alto investimento, porque também na Série B não vai ser tanto puxado quanto na Série A, porque a maioria que está na Série A tem 2 ou 3 competições pela frente, e quem está na Série B apenas, muitas vezes só a Série B. Então os jogos serão apenas, às vezes no meio de semana, vai ter os jogos no meio de semana normais, acho que o calendário vai seguir normalmente. E o América tem um grupo, né? Tem um grupo de jogadores meio parâmetros. Isso é muito importante. Não tem ninguém lá que é horroroso e não tem ninguém lá que é a sumidade, que é jogador diferenciado. Quando você trabalha dessa forma, com técnico, que esse Lisca não é bobo, ele conhece também
bem a Série B, eu acho que o América tem condição de realmente ser uma das boas surpresas após esse isolamento que nós estamos enfrentando. Vamos ver o primeiro jogo, quando ele vai jogar sem público, né? Que isso vai ser um parâmetro bom também para a gente ver como é que vai ser o futebol. Não é só aquela questão que nós colocamos, que eu coloquei, falando que quem é poderoso não vai deixar de ser poderoso. Mas tem de ver também agora os times jogando sem público, como é que vai ser o rendimento, né? Se vai ser o mesmo, se vai crescer. Não vai ser com aquela dimensão que a gente via. Inclusive, o próprio jogador fala, quem já tocou na bola na infância sabe perfeitamente o que é isso, quem já disputou futebol amador. Eu disputei futebol amador, eu lembro, quando eu chegava no campo, o campo estava lotado, cheio lá, 500, 600 torcedores do futebol amador de Belo Horizonte, você ficava na empolgação. E isso, naturalmente, leva-se também para o profissionalismo. Vamos ver o comportamento, como é que vai ser o comportamento desses times agora, sem público e tudo, né? Eu acredito que, a partir de setembro, nós já vamos ter a torcida com limitações. Por exemplo, no estádio com capacidade para 60 mil pessoas, acredito que eles vão vender no máximo 20 mil ingressos. E o reflexo do futebol foi demonstrado ontem. O que será que vai continuar o futebol? Vocês viram bem ontem a decisão da Copa da Itália, o Napoli ganhou o título em cima da Juventus nos pênaltis. Uma hora depois, a torcida toda estava na cidade comemorando o título. Vai ser assim. O futebol vai ser assim, infelizmente, é a nova tendência. Mas acredito que a partir de setembro nós vamos ter o público e tudo, aí nós vamos ter a volta daquele futebol que nós tanto amamos, né? Que faz parte do coração da gente. Muito bem. Melanie, para a gente fechar, um assunto que eu queria abordar contigo também, a gente sabe que nós estamos vivendo alguns tempos difíceis, né? Em diversos segmentos da vida, né? E um fato que marcou o mundo foi a morte de um negro nos Estados Unidos. Um policial colocou o joelho no pescoço dele, botou a mão no bolso, e ele ficou 8 minutos agonizando até vir a falecer. E a gente sabe que no futebol também tem essa questão do racismo. Você, como eu também sou de origem negra, me considero como negro também, né? Só não tem cabelo, mas eu sou negro. Mas nós convivemos com o racismo no dia a dia, infelizmente, em pleno 2020. E você, pelos locais onde trabalhou, as coberturas que fez, os cargos como jornalista e pela credibilidade que você conquistou, eu imagino a dificuldade que você teve também em relação a essa situação lamentável. Teve isso, Melanie? Ronan, a sua voz, a partir da metade da live, chegou muito, muito fraca aqui. Eu ouvi apenas algumas palavras, mas vou tentar responder. Está me ouvindo melhor? Pude captar agora a respeito dos Estados Unidos e a respeito do meu trabalho como negro no jornalismo. Sobre os Estados Unidos é o seguinte, minha visão. O negro americano ele tem um comportamento diferente do negro brasileiro, o africano, o africano da África, o negro americano ele é diferenciado em relação ao resto do mundo, diferenciado em relação aos negros que vivem na África, os negros que vivem na América do Sul. O negro da América Central é outro. A da América do Norte ele é outro. Ele tem muita personalidade. Eles acreditam neles, tem mais potencial e tudo, até dentro da própria renda per capita. Mas há aqueles negros que extrapolam. Não sei se você acompanhou bem a questão. Você está ouvindo? Tá bem? Estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo bem. Se você acompanhou bem o noticiário, você viu qual foi a origem de tudo. O negro pagou o supermercado com uma nota falsa. Ele não sabia que era uma nota falsa, tentou fugir, e o policial
o agrediu e tudo mais. Lá nos Estados Unidos agora também houve outro caso e tudo, questão de violência e tudo. Eu vejo o seguinte: a questão do racismo, isso não vai terminar, talvez nunca, nunca. A nossa geração não vai ter o privilégio de ver um mundo por igual, sabe? E os negros com maior potencial, eu vejo, eles silenciam o que não deveria acontecer. O Martin Luther King ficou como herói porque ele reagiu, ele se expôs. E os outros negros não fazem o mesmo. O melhor exemplo que nós tivemos aqui no Brasil, a respeito de negritude, no Brasil, todo mundo sabe disso, foi o Pelé. O Pelé, a imagem do negro não é muito bem colocada para ele em relação aos negros. Ele poderia ter dado uma contribuição maior aos negros brasileiros. E os negros brasileiros tiveram uma autoconfiança, no meu entendimento, depois da vitória do Obama. Aquilo deu muita força para o Obama como presidente dos Estados Unidos, nos deu muita força. Mas eu não acredito que vai haver a igualdade de tratamento. Porque eu também tive muitas experiências, por exemplo, na Fórmula 1, eu trabalhei na Fórmula 1 pelo mundo durante 10 anos. Eu era o único negro que acompanhava a Fórmula 1, exceto quando era o Grande Prêmio na África do Sul. Mesmo assim, na África do Sul, lá em Cailândia, apareciam lá 3 ou 4 negros que eram jornalistas. O resto eram brancos. Você vê, eram da raça branca. Eu acredito que a nossa geração não vai ter esse privilégio da igualdade. Em relação ao Brasil, eu vejo que nós somos um professor, um sociólogo, que disse o seguinte, que a abolição da escravatura foi muito recente. São 100 anos, ele entende que foi muito recente. E que o negro vive ainda no Brasil como no período da escravidão. Claro, evidente que, lógico, né, Ronan? Você sabe perfeitamente disso, que há exceções, mas nós vivemos ainda um período de muita descrença, ninguém acredita. Eu lembro que dentro do Estado de Minas, na cobertura de redação do dia a dia, eu cheguei a redator lá, as pessoas questionavam muito. Inclusive, iam ao diretor e falavam: quando é que nós vamos? Por que o Melano é o único privilegiado para fazer essas grandes coberturas internacionais? Por que ele é redator? Por que ele é isso? Por que ele é aquilo? Era a pressão natural que há, não apenas dentro do jornalismo, não, há em todo segmento da sociedade. O negro, para se superar, ele tem de vencer, ele tem de ser como é que chama? Ele tem que ser um herói, ele tem que ser um sábio, ele tem que administrar não apenas a competência dele, mas a competência dos outros. É muito difícil essa relação racismo. Eu confiei muito em muitos negros. Um deles, eu vou te falar, Benedito da Silva. Eu acreditava, inclusive, que se houvesse um investimento, apesar dela ter sido uma empregada doméstica, eu acreditava que ela poderia ser uma pessoa que poderia fazer história do Brasil. E foi apagada. Apagaram ela. E quem apagou ela? Com certeza, você pode estar certo, que foi o racismo. E outros negros também da história do Brasil, na história do Brasil, o Rui Barbosa e outros, e tudo, tiveram as suas limitações em função do racismo que há no mundo, sempre houve no mundo. Alguns não consideram a gente como uma raça normal. Nós somos identificados ainda como produtos do submundo, viu, Ana? Infelizmente, É verdade. É dessa forma que eles olham o negro. Agora, meu comportamento é o seguinte, que muitos me questionam: Melano, você não participa de movimento negro e tudo, não participa de... Eu acho que o melhor exemplo que o negro tem de dar para a sociedade é seu comportamento pessoal e a sua competência. Assim, o negro vai fazer a sua sociedade crescer.
Nos Estados Unidos, com certeza, muitos pensam dessa forma, por isso, nos Estados Unidos, ele consegue sobressair. É a minha visão. Se não fosse dessa forma, Obama não teria chegado a presidente dos Estados Unidos. Ouviu? Com toda certeza, Melanie, com toda certeza. Melanie, eu gostaria de agradecer demais, estamos chegando no final aqui do nosso Prosa de Boleiro, valeu, foi muito enriquecedora a sua participação, né, aqui conosco, muito obrigado pelos seus conhecimentos, aprendi muito com você hoje, eu queria muito, semana passada não deu certo, a questão de conexão e tal, coisas que acontecem. Hoje estava começando o negócio a bambear, mas nós demos um jeito e conseguimos fazer essa live aqui, muito legal. Muito obrigado, meu amigo. E eu gostaria, né, até de contar com você em outras situações para a gente colocar e você dar outras manchetes dessa aí, ó, Keno, o novo reforço do Galo, aqui de primeira mão para a gente. Muito obrigado, viu? Ana, eu que agradeço o coração, a oportunidade, né? Espero que eu tenha passado para o telespectador, né, um pouco, né, do conhecimento que eu tenho, vai surtir efeito para algumas pessoas, principalmente para aqueles que estão fazendo comunicação, que estão estudando, que precisam ainda de não apenas da escola, do aprendizado dentro da escola, mas também o aprendizado da vida, uma pessoa que teve muita experiência dentro da comunicação. Agradeço muito essa oportunidade e espero, né, todas as vezes que você necessitar, pode procurar aqui com prazer. Eu que sinto valorizado, honrado por ter feito a minha história e ter a oportunidade hoje de contar um pouco do que eu aprendi dentro do jornalismo para os telespectadores. E com orgulho, dizer para vocês, eu entrei no Estado de Minas em 1964 como Tunico, em função do meu nome, do apelido. Eu sou Antônio. E a maioria dos Antônio é Tunico. E saí do Estado de Minas como jornalista Antônio Melani. Melani me honra muito. Muito bacana, valeu, Melani, muito obrigado. Tá aí o jornalista Antônio Melani, nos deu o carinho da sua participação, né, o seu conhecimento técnico, sabe tudo e mais um pouco, renomado pela sua competência. O Melani falou coisas fantásticas que eu acredito muito também, né? E principalmente em relação à nossa negritude, né? Pelo fato de ser negro. Negro, muitas vezes, não precisa fazer grandes movimentos e tal para ser visto. O negro simplesmente tem que ser competente como a pessoa de raça branca, amarela, vermelha. Nós temos que trabalhar e produzir, gente. Nós temos que fazer acontecer, né? Proporcionar um mundo melhor. Eu acho que esse momento de pandemia, inclusive, é a grande oportunidade que nós temos de ver algumas situações e melhorar como seres humanos, independente da cor da pele, né? Então, parabéns, Melani, pela sua grandiosidade como ser humano, e é um cara fantástico que vai voltar em outra oportunidade em mais um Prosa de Boleiro aqui com a gente. Valeu, gente! Tchau, tchau!